Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Samuel e seja muito bem-vindo aqui ao canal Moleque Artesão. No vídeo de hoje eu trago mais uma das minhas encomendas, é um modelo que eu já tenho trabalhado aqui algumas videoaulas com vocês e aqui nesse vídeo eu vou trazer as coordenadas e as orientações para, se caso você precise fazer uma peça também com essas mesmas medidas, você também possa fazer a partir das orientações que eu vou te passar aqui, ok? Essa peça ficou medindo 75 por 75. Eu usei um total de 415 gramas na cor CAC e 245 no cru. A peça ficou com um tamanho total aí de 660 gramas, tá? E o fio trabalhado aqui é o fio número 8, tá? Se você quiser trabalhar no fio número 6, acredito que vai ficar em torno de 50 a 60 centímetros no máximo, 60 por 60 ou 50 por 50. Então eu vou deixar aqui nos cards duas videoaulas, uma onde eu trabalhei o jogo de duas peças desse mesmo modelo e outra com algumas dicas do padrão de aumento para esse mesmo modelo, ok? Então se você quiser fazer a peça com mais ou menos aí essas mesmas medidas, tá? Essa peça aqui eu precisei fazer um total de 67 correntes, ok? Então eu iniciei com 67 correntes no total, tá? Pulei dessas 67, pulei 4 correntes e comecei a primeira carreira na corrente de número 5. Depois eu trabalhei um total de 63 pontos altos. Então 63 pontos altos, mais as 4 correntes que eu pulei, eu conto aqui a carreira total com 64 pontos. Okay? Depois eu fui subindo apenas 3 correntes para começar as demais voltas e trabalhei mais 4 carreiras cheias com 63 pontos altos e subindo 3 correntes. Okay? Depois do total aqui de 5 carreiras cheias, na carreira de número 6, eu iniciei da seguinte forma: subi as 3 correntes, fiz uma sequência de 11 pontos altos e passei a trabalhar aqui esses motivos de 2 pontos altos, separados por uma corrente, pulando um ponto. Okay? Então, após os 11 pontos, pulo um ponto e começo a sequência de motivos de 2 pontos altos. Aqui foi trabalhado um total de 13 motivos de 2 pontos altos, separados por uma corrente e pulados um ponto. No final da volta, após o último motivo, eu pulei um ponto e finalizei a volta com 12 pontos altos, ok? Então, eu fiquei aqui do lado final da peça com 12 pontos altos e aqui no início também contando as 3 correntes, né, como um ponto alto, eu também fiquei com 12 pontos altos. E aí, dessa forma, eu trabalhei até a carreira de número 22, ou seja, só com motivos de 2 pontos altos e essa sequência aqui de 12 pontos altos no início e no final, eu fiquei com um total aqui de 17 carreiras. Então, 17 carreiras mais 5 aqui cheias, 22 carreiras. Depois das 22 carreiras, eu passei a trabalhar novamente mais 5 carreiras cheias com 63 pontos altos, subindo 3 correntes, ok? Total, então, de 64, contando com as 3 correntes. E aí, nessa primeira parte aqui do miolo do tapete, você fica com um total de 27 carreiras, sendo 5 carreiras aqui no início, 17 carreiras aqui no meio, com esse padrão, e mais 5 carreiras aqui cheias no final, ok? E aí, depois de feito toda essa parte, você vai começar as voltas trabalhadas aqui em torno dessa parte, ok? Começa primeiro com voltas de pontos baixos, né? Trabalhando ponto baixo sobre cada ponto. Aqui nas laterais você trabalha 2 pontos baixos na lateral de cada carreira, ok? Seguindo lá o mesmo padrão do vídeo. Então, com essa quantidade de corrente que foi iniciada, aqui na volta de número 2, que será a base da primeira volta de argola, você vai trabalhar da seguinte forma. Você vai seguir aquele padrão, né? Fazendo 5 pontos baixos, 7 correntes e pulando 5 pontos, ok? Seguindo lá o padrão da videoaula, da mesma forma que nas laterais, onde você precisa fazer um desses motivos aqui com 6 pontos altos,
Aqui também na parte de cima e na parte de baixo você também vai precisar fazer um motivo desses aqui, ao invés de 5 com 6 pontos baixos. E aí você pode fazer ele no início, ou no final, ou no meio, fica aí a sua preferência. E outra dica super importante que eu vou passar para vocês, para que a peça de vocês fique também um quadrado bem certinho aqui, seja um quadrado ou seja um retangular, geralmente, eu não sei se é o caso de vocês, mas geralmente essa peça aqui, quando a gente está sendo feita aqui ainda essa parte do miolo, ela tende a ficar nesse formato aqui. Você começa fazendo ela aqui no início, né? E ela tende, ao chegar aqui nessa parte, onde tem as 5 últimas carreiras cheias, ela às vezes acontece de fazer isso aqui, ó. Ela dá uma virada para fora. Eu não sei se é o caso de vocês, mas comigo eu sempre tenho que fazer um ajuste para que ela fique no formato quadrado certinho, ou retangular, dependendo do modelo que eu vou fazer. Tá? O que eu faço? Depois que eu faço aqui a última carreira de motivo de 2 pontos altos, quando eu vou trabalhar essa primeira carreira cheia aqui, aqui no cantinho do início, eu faço uma diminuição pegando os 2 pontos. O ponto que eu trabalho aqui dentro do espaço e o próximo ponto que eu trabalho aqui sobre esse ponto. Então eu faço uma diminuição aqui e aqui no final também eu faço a mesma coisa. Nesse último cantinho aqui eu também faço uma diminuição, para que as próximas carreiras não aconteça isso aqui, ele fique para os lados, tá? E aí dessa forma ele vai ficando retinho aqui, tá? Você deve estar se perguntando, mas aqui na hora do bico não vai dar o padrão. Realmente não dá, mas dá para você ajustar. O que eu fiz aqui? Ao invés de pular todas as argolas aqui, eu pular 5 pontos, eu pulei 2 aqui apenas com 4 pontos, entendeu? E eu deixei esses 2 aqui do meio para que ele não ficasse embuchado aqui de um lado ou de outro. Daí você colocando no meio não corre esse risco, ok? Então você pode fazer dessa forma. Se esse é o seu caso, tá? Não é o ponto de todo mundo que acontece isso. No meu ponto eu tenho que fazer esse ajuste porque ele acaba ficando um pouquinho puxado para os lados. Então eu tenho que fazer esse ajuste aqui e aí depois eu só trabalho dessa forma aqui, ok? Para esse tamanho aqui eu precisei pular só 2 vezes aqui 4 pontos. Os demais eu pulei 5 pontos normais. E outro probleminha também que acontece, que eu vejo acontecer aí com muitas alunas, é aqui na parte do início também da peça. Aqui no início ele acaba ficando o contrário, ele fica um início bem menor do que a parte de cima. Sendo que a parte de cima é o tamanho correto para os pontos, e aqui ele ficou puxado. Não é o caso que eu passei aqui antes, né, de ficar essa abertura aqui, para fora, por conta de folgar um pouco o ponto, tá? Aqui é diferente. O tamanho correto seria esse, só que geralmente fica muito puxado o ponto, e aqui nessa parte do início ele fica muito reduzido. E esse problema aqui é muito mais simples de resolver do que a parte de cima, tá? Aqui é só a forma como você vai fazer as correntes. Você precisa fazer as correntes mais folgadas, tá? Se esse é o teu caso, se isso acontece com você, sempre que você for começar as correntes, você faz as correntes mais folgadas, tá? Não precisa ser muito folgada também, tá? Dessa forma você resolve aqui esse problema do início, ok, pessoal? E quanto aqui no bico, pessoal, não vou explicar muita coisa para vocês, porque é o mesmo padrão que está na videoaula, aqui não vai mudar nada, tá? A única coisa que eu acho mais importante, né, para que vocês possam fazer aí com essas mesmas medidas, é a quantidade de correntes iniciada, esse padrão aqui do meio, e essas primeiras voltas aqui do bico, que é mais importante você saber para você fazer. As demais é só seguir o mesmo padrão trabalhado lá na videoaula, não tem alteração aqui. Ok? Então, esse modelo aqui, toda vez que você precisa trabalhar com outras medidas, as alterações serão sempre feitas aqui nessa parte do início, tá? Nessa parte aqui do início, nessa parte do miolo aqui da peça e nessas primeiras voltas aqui do bico. Depois é só seguir o padrão igual da videoaula, que ele segue igual aí para todos os tamanhos, tá?
Então é isso, pessoal. Espero que com essas orientações você consiga também fazer aí nessas medidas, tá? As 2 videoaulas estão aqui nos cards, tá? É só acessar. Se você não tem muito costume de fazer, você pode começar pela videoaula e aí adaptar com essas informações para você fazer nesse tamanho também, ok? Então espero que você tenha gostado aí de mais esse vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, tá? Para você não perder os próximos vídeos, as próximas dicas aqui do canal, ok? Muito obrigado e tchau, tchau!